Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos chegando nessa noite maravilhosa de quarta-feira, nessa noite onde a gente vai falar sobre a trajetória das vidas valiosas, onde a gente vai ter a presença de uma pessoa incrível que eu sou assim, ó, um admirador pela capacidade que ele tem de criar a realidade da vida dele. Ele realmente tem histórias para contar que a gente vai ficar impressionado. Então você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai já dando um oi aí, fala qual a tua cidade, eu quero saber de onde você está falando. E aí o Instagram vai começar a mostrar que a live começou para mais pessoas, a entrevista começou para mais pessoas. Então boa noite, Mônica, Regina, tudo bem? De que cidade vocês são? Vai apertando no coraçãozinho aí. Vamos fazendo um movimento, um barulho aí, que daí o Instagram, o algoritmo do Instagram mostra que tem gente aqui e aí ele apoia a divulgar. Na noite de hoje a gente vai falar sobre criatividade. Você passa por dificuldades e desafios na sua vida? Provavelmente sim. E se você soubesse que com a criatividade você consegue resolver muitos desses desafios? Andressa Coletti está falando de Roma, está assistindo em Roma essa live. E o entrevistado à noite de hoje, ele morou na Itália, morou 2 anos, chegou em Milão sem saber falar italiano e ele realmente conquistou a dupla cidadania italiana e ajudou muitos brasileiros a alcançarem também. E nessa noite de hoje a gente vai falar sobre essa questão da gente ser criativo na hora de criar a nossa vida. Todos nós temos um potencial. O Alexandre Kissaron, que é o convidado da noite, ele é mestre em criatividade e psicologia cognitiva, ambos pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ele tem um programa de criatividade, ele já ganhou, seus clientes ganharam um prêmio em Madrid. Ele é cofundador do Reset, que na terceira edição foi considerado o maior evento de inovação no Noroeste Paulista. E ele fala 5 línguas. Não é uma, não é duas, não é 3, são 5 línguas. Então eu não vou perder muito tempo aqui. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Léo, Gianni Laro? Vamos abrir aqui o convite para o nosso querido amigo Alexandre Xaron. Vai mandando o coraçãozinho, clica no aviãozinho, encaminha essa live para outras pessoas, para seus amigos, pessoas que precisam de criatividade. E aí está E aí, ele. Cartan, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Aham. Boa. Tudo bem, cara? Tudo bem contigo? Tudo bem. Cara, eu tô tão feliz de falar contigo, porque a gente não se vê há muito tempo, né? Bastante. Fisicamente, né? Eu sei das tuas andanças pelo mundo aí, eu sei que você vai contar muito dessas histórias para nós. Mas fisicamente eu tô com saudade aí, cara, de pô, te dar um abraço, a gente poder tomar um café, trocar essa ideia, né? De tanta modernização que o mundo está vivendo e eu sei que você está à frente aí de muitos projetos ajudando as pessoas. E, Xaro, então eu estava falando pro pessoal que você chegou para mim, né, um dia e falou assim, olha, Cartão, eu estou em dúvida se eu compro uma moto ou se eu compro um carro, né? Ah, E aí, de repente, a gente já estava com o mapa mundi projetando a sua viagem para a Itália, para a Europa, e esse processo foi muito doido, assim. Você consegue lembrar como que era a sua vida antes, cara? Antes desse movimento todo acontecer? O que que você fazia? O que que você pensava? Como que era a sua vida? eu ia falar do Mapa Mundi, aí eu vi o teu vídeo, eu falei, porra, ele soltou spoiler. Cara, eu lembro bem, a gente conviveu muito naquela época, né? A gente tava sempre junto, produzindo eventos e fazendo acontecer muitas coisas, né? Muita mudança na região que a gente morava, em Xanxerê, Chapecó e tal. E eu sempre tive um sonho de morar na Europa. Eu sempre tive, desde os 15 anos, 16, eu já pensava nisso. Minha família nunca teve condições de me pagar, de me mandar para lá. Eram 4 filhos na universidade e tal. E mesmo tendo essa vontade, esse desejo, internamente eu sabia que não era real, que não era possível, sabe? Mesmo querendo muito, eu já tinha aceitado que tudo bem, não é isso que eu quero.
Uhum. E aí eu lembro que isso me incomodava muito, porque era uma coisa que estava pendente, né? Aí eu estava lá vivendo, produzindo muitas coisas, fazendo faculdade, pós-graduação, trabalhando, produzindo evento, com muito... tava tudo bem realizado, assim, mas estava faltando essa realização, assim. E aí eu me lembro que teve um processo ali que mesmo eu tendo decidido que não era possível eu ir, chegou uma hora que começou a bater muito forte isso, né? E aí eu lembro, eu te chamei, falei, tem alguma coisa faltando, eu tô incomodado com algumas coisas, e eu comecei a fazer umas sessões contigo, principalmente para mudar de trabalho Uhum. e para saber exatamente, vou comprar um carro, comprar uma moto e tal, mas eu lembro que a gente fez um trabalho muito forte de mudança de carreira, mudança de emprego, de trabalho, novas oportunidades. E no meio disso, na primeira sessão, tu já me tirou de toda essa bagunça mental e você me trouxe para esse sonho, né? Tu quer morar na Europa? Eu quero, mas não é possível. Então vamos tornar isso possível. E aí o plot twist era esse. Na segunda sessão, tu chegou com um mapa mundi e foi muito louco isso, porque eu coloquei na parede do meu quarto, assim, sinalizando a Itália, que era para onde eu queria ir. E não teve como fugir disso, né? E aí todas as ações seguintes foram em direção a isso, foram para realizar isso. Não tinha como não dar certo, né? Uhum. Cara, pessoal, eu vou desligar os comentários, tá? Pra gente dar conforto aqui na visibilidade, mas sigam comentando, botando os coraçãozinhos. Quando a gente falar alguma coisa que você se sente tocado, clica no coraçãozinho aí, clica no avião, manda para mais pessoas, tá? Ajude a gente aqui. Eu vou fechar os comentários, tá? Pra gente dar mais conforto e foco. Ô, Xaro, e sabe o seguinte, cara? Eu tive a oportunidade só o ano passado de ir para a Europa, né? E Aham. eu lembro de ver uma foto sua, eu acho que foi em Roma, que você estava numa bicicleta, a bicicleta tinha um farol. Eu não sei, Florença. Florença. E É. aí eu vi aquela foto e falei, cara, ele tá lá com, eu tô lá com ele. Essa foi a sensação que eu tive, né? E daí o ano Uhum. passado, quando eu fui, eu passei em Roma, passei em Assis e eu fui fazer o curso do Tony Robbins em Londres. Ah, E eu foi vi. em Londres que você sentiu, né? Que você sentiu que você queria morar na Europa. Eu lembro que você falou que acho que foi um vídeo, alguma coisa que aconteceu na aula do Uhum. colégio. Você falou, pai, eu quero morar em Londres. E aí, lógico, você já estava em processo de dupla cidadania, né? Já tinha esse objetivo e a gente somou ele nesse planejamento da viagem, que foi um benefício para você, para sua família e para muitas pessoas, porque depois você acabou montando lá um negócio, né, de dupla cidadania, né? E é muito louco, porque eu fui para Itália, eu tinha pouco dinheiro, eu juntei grana para 3 meses e larguei tudo, pedi demissão, vendi minha moto, larguei tudo. E era um medo muito grande, porque quando você não tá no lugar, tu cria um monstro, né? Aonde que eu vou morar, com quem que eu vou morar, aonde fica o mercado, aonde fica a farmácia, como pega o metrô. Tu não sabe dessas coisas porque você não conhece o lugar, obviamente. Só Uhum. que a hora que tu chega nesse lugar, as coisas começam a se revelar para ti. Uhum. Né? E aí é meio que um processo de descoberta, de curiosidade. Eu sempre trabalhei com criatividade e esse processo de você descobrir as coisas, que a criança tem muito, né? A Uhum. criança é amplamente criativa justamente pela curiosidade que ela tem de ver as coisas, de sentir as coisas pela primeira vez. E no nosso dia a dia a gente perde isso, porque a gente vai padronizando tudo, tudo vira hábito, e aí Uhum. de repente tudo está no automático. E para você ter essa sensação de novo, de despertar para a curiosidade, começar a criar uma nova realidade, você precisa sair do mundo que você conhece e se jogar para um lugar que é totalmente novo, né? E aí quando tu chega nesse lugar, tu começa a descobrir as coisas. A primeira vez eu andei de metrô na Europa, em Milão, que foi onde eu fui morar, eu cheguei na máquina do metrô, comecei a apertar todos os botões até sair o bilhete. E aí você vai aprendendo. Aí eu descobri que a farmácia era 2 quadras, que o mercado era na quadra de trás.
e aí tu vai descobrindo as coisas, né? As coisas vão acontecendo. E aí eu fui viajar conhecer a Europa, eu sempre quis viajar muito. E aí eu fui passar uns dias em Dublin, visitar uns amigos lá. E eu conheci muitos brasileiros em Dublin. E brasileiro, quando se encontra na Europa, as primeiras perguntas são: aonde você está morando e o que você veio fazer? E quando eu respondia: eu estou morando na Itália e vim fazer minha cidadania, eles falaram: eu também quero fazer a minha. E aí eu comecei a ajudar essa galera. E aí, de repente, o meu medo de ir para lá e não conseguir me virar e não ter dinheiro para continuar dissolveu. Porque se não desse certo, eu voltava em 3 meses. E tá tudo Uhum, bem, valeu a experiência, tá tudo bem. Só uhum. que as coisas foram acontecendo, fui fazendo cidadania para vários brasileiros lá, fui tirando uma grana com isso, e aí fiquei 2 anos. Só saí da Itália para morar em Barcelona, onde eu passei mais 3 anos. Sim, eu lembro que você voltou para cá, você ficou acho que 6 meses, mais 2 meses você ficou no Chile. Foi uma loucura assim o tempo, né? O Alexandre, e eu lembro assim, ó, cara, era zero as condições de você ir para lá, né? Se a gente fosse Uhum. parar para pensar, quantas pessoas hoje no dia a dia estão tão envolvidas com a rotina, com a vida, que se a gente falar assim, bom, vamos organizar suas coisas para você ir morar na Europa daqui 9 meses, a pessoa vai olhar e falar, você é louco, você, É. né? Você tá fora da caixa, da onde que você está tirando essa ideia? Eu não tenho recurso, eu não tenho passaporte, eu estou aqui me estabelecendo Uhum. profissionalmente, eu vou trabalhar com o quê? Para onde que eu vou? E foi isso que aconteceu, cara. A gente planejou a tua ida para lá e uma coisa que eu admiro muito em você foi essa capacidade de você bater no peito e você levar esse projeto adiante, porque você poderia ter desistido. Eu lembro que a sua família, inclusive, não acreditava, né, que você ia. Sim. Eu ia falar isso, porque tu divide o sonho com as pessoas que você ama, né? E às vezes a pessoa que te ama, o teu pai, tua mãe, por te amar demais, eles acabam não concordando com algumas decisões que você toma, né? E Sim, aí, porque aí que. realmente parece loucura, né? Exato, é por proteção, medo, né? E aí eu falei, e aí eu lembro que eu compartilhei contigo isso, né? Pô, minha mãe e meu pai não me apoiam muito nessa decisão. E aí tu me deu uma pílula muito valiosa naquela época que você me disse: compartilhe o teu sonho só com as pessoas que acreditam nele. E, e se tua mãe e teu pai não acreditam, eles não precisam saber. E eu fui justamente nisso. Meu pai estava morando aqui em Balneário nessa época, e eu estava morando sozinho em Xanxerê. E aí eu pedi demissão, eu arrumei a mala, eu comprei passagem, paguei meus primeiros aluguéis em Milão, deixei tudo armado e eu vim pra cá pra passar o Réveillon com ele. E a hora que eu cheguei, eu tava com 2 malas grandes, assim. E a minha mãe falou: pra que toda essa mala pra passar Verão, uma calor. semana? Aí eu falei: é que daqui eu não volto pra Xinxerê, eu vou pra Itália. E aí foi um desespero total. Mas a hora que ela viu que estava tudo construído, a decisão estava tomada, não tinha como voltar para trás, a partir daquele momento eu tive total apoio dele, sempre tive, assim. Sim, A hora que ela venceu o medo, ela falou: bom, tá indo, não tem o que fazer, né? sim. E foi muito interessante porque tem uma passagem tua também da compra da passagem, né, cara? Que tu retirou o dinheiro, foi lá pagar a passagem à vista, assim, foi um processo porque a gente que está aqui escutando o Saron contar essa história que ele viveu, a gente não consegue sentir muito as sensações, mas pega você uma grana, vai lá, paga a passagem, você pensa assim, cara, não tem mais volta agora, eu estou realmente decidindo viver essa experiência. É muito conflito, assim, a mente, né? Os amigos Uhum, falam, pô, cara, você tem que comprar alguma coisa aqui, seguir trabalhando aqui, agora você é gerente. Eu lembro que você era o gerente, eu acho, da equipe, né? De uhum, criação na época, ou seja, muitas pessoas ficam olhando para isso e lendo como uma loucura, que realmente parece, né? Realmente, quando a gente uhum. está falando assim, parece loucura. E teve uma outra passagem sua também que você embarcou, acho que foi em Curitiba, e teve a primeira chamada para embarque, a segunda chamada para embarque. Como é que foi, cara? Conta aí para nós. Muita gente me pergunta, imagine, 5 anos de Europa tem muita história, né? Tem muito aprendizado, tem
muito desafio, muita superação. E aí as pessoas me perguntam sobre o que aconteceu, o que mais me marcou, quais foram as coisas mais importantes que eu aprendi que aconteceram. E é muito engraçado, porque quando eu vou responder essa pergunta, ela não está relacionada à Europa. Apesar de ter sido uma experiência incrível, eu ter aprendido muita coisa lá, o aprendizado, a mudança, a minha mudança como pessoa, ela aconteceu no momento que eu comprei a passagem, nesse exato momento. Que estava dando problema, eu não tinha limite no cartão para passar a passagem, tive que sacar dinheiro, andar com a grana no bolso até a agência. E no momento que eu comprei a passagem, eu senti que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha mudado naquele momento. Caraca. Aprendi muita coisa, cresci muito morando fora, mas aquela mudança foi a mais importante, foi a mais drástica, sabe? Mudei no momento que a passagem foi comprada, eu era outra pessoa, porque mais confiante, mais feliz por ter tomado a decisão, tudo mudou a partir da compra da passagem. Só que, claro, existe o medo, né? A gente vive com medo. O medo é bom porque ele vai regulando a nossa rebeldia, mas ele precisa ser enfrentado muitas vezes, né? E foi em São Paulo, eu estava sentado no banco e eles abriram a passagem, o embarque para Milão, e todo mundo entrou e eu fiquei paralisado e eu comecei mentalmente pensar o que eu ia falar para todas as pessoas que eu disse que eu estava indo embora. E eu comecei a achar desculpa, não deu, melhor ficar aqui, eu tenho um emprego melhor, lá eu vou ter que fazer subemprego. Eu criei várias histórias e estava decidido a não embarcar, e eu já tinha toda a história pronta na minha cabeça para contar para todo mundo. E aí ele começaram a chamar a última chamada, e eu estava decidido a não entrar. Só que aí a moça do embarque, ela falou meu nome. Ela falou, senhor Tornou. Alexandre Tomazoni, última chamada para o embarque, para o voo para Milão. A hora ela falou meu nome, eu não pensei em nada. Eu levantei e entrei. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida, né? Sim, cara, você imagina se você não embarca. A gente não poderia compartilhar tanta riqueza Sim. se você Não, naquele ia momento. carregar uma culpa muito grande, assim. Sim, Não tinha como não enfrentar esse medo, né? sim, e tu sabe que uma coisa que eu observo muito nas tomadas de decisão das pessoas no momento de virada da vida é que quando as coisas são feitas muito pelo impulso, a pessoa às vezes ela não tem um processo de construção da força interna, da coragem, e ela recua na decisão. Essa decisão que ela recuou se torna um desafio ainda maior nas próximas tomadas de decisão, porque ela marca isso como um fracasso, né? Sim. E você foi muito inteligente, cara, porque é bem isso que você falou. O fato de você comprar a passagem te deu mais um gás, assim, como que um momento de virada, assim, você tomou a tua vida para ti, né? Porque Uhum. antes você tava, tá, o que que eu vou fazer? Será que eu ouço os outros? Será que eu ouço o meu coração? Para que lado que eu vou? E no momento que você bateu o martelo, a tua voz interna falou: bom, agora a minha vida está nas minhas mãos, né? E Claro. eu fico imaginando você chegando na Itália, porque você chegou, tava frio lá, eu acho que tava negativo, com neve, Menos 15 graus. -15. Você saiu daqui no verão de balneário de 30 32, graus, cheguei no -10, -15 lá. -15, sem saber falar italiano, Sim, sem saber nada da Itália, nunca ter ido para a Europa para morar nada. 3 meses, sozinho Não, lá. e aí eu depositei a grana do aluguel para a pessoa do apartamento, a dona do apartamento, e ela falou: eu vou te buscar no aeroporto. Bem gente boa, ela foi me buscar e tal. E o meu irmão falou para mim que eu tava louco. Como é que você deposita 2.000 euros para quem você não conhece? Você vai chegar lá, não vai ter ninguém no aeroporto te esperando. Você é um trouxa. E eu fui, e eu fui. E eu falei, se não tiver ninguém, eu me viro no aeroporto. E aí ela tava lá, me levou para o apartamento, deu tudo certo. Assim, poderia ter levado um golpe? Poderia. Mas, enfim, é o risco que a gente corre, né? Sim, e são riscos que vão despertando, né, potenciais, né, que Saram. Você realmente,
a criatividade ela tá muito vinculada, né, com a tua vida, né? Você é design formado. Eu lembro que Uhum. anteriormente você trabalhava com a área de odontologia, né? Que Nem tipo, lembro mais. eu lembrei agora, inclusive. Tu que E, me lembrou, que eu não lembrava disso. e aí a vida mudou de tal forma porque você entrou no teu caminho, né? Você entrou no teu processo de evolução que tem a ver com a tua essência. E sabe por que que eu falo isso, cara? Porque a essência é algo que a gente traz de berço, da nossa história de vida existencial. E eu falo sobre criatividade com você de uma forma tão clara sobre a essência, porque eu me lembro, a gente estudou no mesmo colégio, e eu me lembro Uhum. que teve um dia que o colégio estava diferente, cara. Eu cheguei lá, estava diferente, assim, a galera comentando no corredor, tava uma onda diferente, assim, de manhã. E aí eu prestei atenção no que estava acontecendo, o colégio inteiro falando que você tinha ido de pantufa para aula. Sim, Você lembra disso? lembro. Cara, você foi de pantufa há, sei lá, quantos anos atrás, né? A gente está falando aí de uns 17 anos atrás, pelo menos. Hoje em dia, a gente ser diferente já é um pouco mais aceitável. Mas na Uhum. época você foi de pantufa para a escola, cara. O colégio inteiro falando, pô, você viu ele veio de pantufa nesse frio. E foi uma coisa que tenho certeza que foi uma experiência muito boa, porque a gente passava um frio, porque era frio, não tinha Sim. ar-condicionado, né, cara? E aí você já estava inovando, né? E inovando sem querer, porque eu não fui intencionalmente. Eu vi que eu tava de pantufa subindo a escadaria do colégio, mas não Eu me tinha como voltar atrás. E aí foi a sensação do colégio. Todo mundo começou a usar pantufa depois na aula, né? Sim. E É é isso, foda. cara. Quando a gente está na nossa essência, a gente pode brilhar Ah. e abençoados são os que conseguem se conectar com ela, né? E aí, beleza, você chegou na Europa, aí você passou, né, 2 anos na Itália, morou no litoral italiano, né? E Uhum. aí você fez o trabalho de dupla cidadania. Quando você voltou para cá, como foi o convite para você ir a... Ah, antes de você contar sobre Barcelona, eu gostaria que você falasse quais foram as dificuldades principais que você viveu, cara, nesse processo todo, assim. O que que foi os momentos mais, assim, que você, às vezes, quase correu uma lágrima no olho, assim? Cara, eu não tenho muito essas memórias, assim. Eu acho, eu passei muito perrengue. Tipo, as dificuldades ela acontecem, por exemplo, quando tu tem que deixar o apartamento para o outro. Uhum. Né? E aí tu tá sozinho, tu não tem ninguém para te ajudar a carregar as coisas, tu não tem grana para pagar o transporte, aí você vai. Eu lembro que eu carregava escrivaninha, cadeira no metrô, fazia 30 viagens de metrô para fazer uma mudança. São esses perrengues, assim, e relacionado à família também, porque você tá longe. E é uma experiência que eu nunca tinha vivido. Então, o primeiro ano passou voando, eu nem me dei conta, assim. Mas no segundo ano tu já começa a se dar conta que você não vê tua mãe, tua sobrinha, teus irmãos, teu pai há um ano e meio, há 2 anos. E aí tem dia que dói, assim, é uma dor que tu não conhece, porque você nunca ficou tanto tempo longe. Mas ao mesmo tempo era legal sentir isso, porque, como eu falei, a gente precisa conhecer sentimento novo também. A criatividade está relacionada com isso. Eu preciso experimentar coisas novas e se eu ficar no núcleo familiar, eu nunca vou sentir isso, né? Então, a saudade machucou um pouco algumas vezes. O medo de perder a pessoa, porque tu tá longe. Então, Uhum. se acontece alguma coisa, tu não chega a tempo. Uhum. Então, esse medo começa a dominar um pouco, assim, depois que tu tá 2 anos fora, tu começa a meio que ter esse tipo de pensamento, assim, Uhum. que vai acontecer. E aí tu tem que driblar isso, tu tem que usar internet, na época era o Skype, agora tem o WhatsApp e tal, mas usava a tecnologia para falar com ele, então eu falava mais com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, quando eu morava lá, do que quando eu morava aqui. Olha só. Aproximou. Porque quando tu convive com ele, tu dá bom dia, boa tarde, dá tchau. Quando você mora longe, você quer contar a tua vida. E aí você conta, tu se abre, tu pergunta, pai, como é que você tá? Mãe, como é que foi o dia? E Uhum. quando você tá junto, você não tem. Então, ao mesmo tempo que era ruim, tinha a parte boa, né? Que cria um laço mais forte, mais verdadeiro, mais aberto, né?
Significa que quando os filhos criam asas, eles até trazem uma melhora no convívio, na relação com a família, né? Porque, Sim. sem dúvida nenhuma, a sensação de ausência dos pais, ele é engrandecedor, né, cara? A gente amadurece muito, né? E E aproxima, né? aproxima, eu fico pensando você, né, cara, sozinho na Europa, bicho. Tenta largar aí muita. Bom, em Xanxerê a gente está falando de uma cidade de 50 mil habitantes, 60. Quantos por Uhum. cento da população saiu assim, foi morar num outro Sim. lugar, né, construir uma nova vida? Porque você, nós estamos falando de 10 anos, né, 8 Sim. anos, né, mais ou 10 menos anos. 10 anos atrás, né, 2011 eu fui pra lá. 2011. E aí você pegar, cara, e se lançar para a construção de uma nova vida sem pensar assim, ó, eu tenho uma garantia, né? É Eu tipo, conheci muitos brasileiros que chegaram na Europa com pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, e abandonaram e voltaram embora. E assim, de família rica, com dinheiro para fazer o que quisesse lá, uhum. sem precisar trabalhar lá, porque já tinha dinheiro para pagar a estadia, o curso, e voltaram embora. Abandonaram, não terminaram, ficaram um mês e voltaram embora. É muito um processo interno, né, de você. E não é fácil. De fato, é desafiante. É maravilhoso morar lá, mas é desafiante ao mesmo tempo. E tem que ver o quanto isso é valioso para ti, né? O quanto isso está acima das coisas, porque eu sabia que isso ia me trazer uma experiência muito grande e ia me abrir muita porta que não sabiam antes de eu ter ido para lá. Então, eu colocava isso em cima de tudo. E aí vale a pena, né? Tu tem o propósito, é questão de você saber o que você quer e você pagar o preço por isso, assim. Porque muita Significa gente fala, ah, morou na Europa, é, vida boa, também. Queria eu estar lá. Não sei se tu queria, porque não é só vida boa, não. Mas vale a pena. significa, Saron, que a pessoa que tem um propósito, ela tem mais resistência, mais resiliência, Sim, inclusive, né, para passar pelos desafios, né? sim. E aí eu me lembro que eu fiquei na Itália, aí eu voltei pro Brasil, passei 20 dias no Brasil. E aí eu fui para o Chile, fiquei 2 anos, e do Chile eu já voltei para Barcelona para fazer o mestrado e fiquei mais 3 anos. Tu ficou Então, 2 meses, né? Não 2 anos. como? Tu ficou 2 meses no Chile, né? 2 meses. 2 meses. É que tu falou 2 anos. Foi mal. 2 meses. Tá? Porque quando eu voltei da Itália, eu ia só visitar minha família, porque na minha cabeça eu ia sair da Itália, ia direto para Barcelona e engatar o mestrado. Na minha cabeça, feliz, vamos fazer mestrado e tal. E aí eu lembro que a minha irmã me ligou e falou assim, você tá louco? Você sabe que o pai e a mãe sentem saudade? E aí eu me dei conta que eu precisava vir para o Brasil. E aí eu vim visitar ele. Quando eu cheguei no Brasil, eu ia ficar um mês e eu ia voltar para a Europa. E o meu mestrado foi cancelado em Barcelona. Bah. E aí eu perdi o chão, eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia ficar no Brasil, se eu ia voltar para a Europa. E aí eu decidi ir para o Chile. Então, os 30 dias que eu ia passar com a minha família se transformaram em 10 dias. Porque 10 dias daqui eu já fui para o Chile, porque eu ia ficar 2 meses no Chile, ia voltar para o Brasil e ia morar aqui. Então, tudo bem. Só que o Ah, problema é. foi, fiquei 10 dias com ele, fui para o Chile, e lá do Chile surgiu outro mestrado. E aí eu já me inscrevi e de lá eu já fui. Então, em 5 anos, eu fiquei 10 dias com meu pai. Uau. E aí é o preço que eu paguei. E eu me lembro que lá em Barcelona, no meio do mestrado, estava feliz, estava realizado. Só que existem crises existenciais em todo momento. Não importa o lugar, não importa o momento, você vai se questionar sobre o Uhum, caminho que tu está seguindo, né? E uhum, aí eu uhum. lembro que nós tivemos uma conversa e eu falei para ti, eu tô realizando um sonho, porque quando eu fui para a Europa, eu jamais imaginei que eu ia fazer o mestrado. Eu fui com uma consciência de miséria, né? Vou ficar 3 meses e vou voltar. E vou Uhum, aprender italiano e é isso. E eu uhum. nunca imaginei que eu ia visitar 25 países, que eu ia aprender as 5 línguas, que eu ia fazer mestrado, aí depois eu ia fazer outro mestrado. Eu não imaginei que tudo isso fosse acontecer. E eu lembro que tudo isso acontecendo, eu em Barcelona e tal,
Eu conversei contigo e falei, Caetano, tá tudo se realizando, mas todos os meus amigos estão criando família, estão comprando carro, trocando de carro, estão financiando apartamento. E eu comecei a me sentir errado, né? Eu tô fazendo algo errado, eu tô desperdiçando tempo, eu tô desperdiçando meus recursos, de quando que eu vou conseguir comprar um carro, quando que eu vou conseguir comprar um apartamento. E aí você falou, vamos fazer o Skype. E aí a gente fez o Skype, eu não sei se tu lembra, mas tu me falou, aí tu me situou de novo de tudo que estava acontecendo, porque tu me falou algo como é, as pessoas, elas querem viver o que você está vivendo. Foi o que você mais ou menos falou para mim. As pessoas querem viver o que você está vivendo, mas para elas, antes disso, elas precisam criar uma estrutura. E você Uhum, pulou uma etapa. uhum, Porque uhum, você não precisa dessa estrutura, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, e está tudo bem. Quem quiser comprar um carro, quem quiser financiar um apartamento, e quem quiser investir num mestrado na Europa, está tudo bem. Não se cobre por etapas que você pode cumprir depois, você pode comprar um apartamento depois. E aí eu meio que voltei para o centro e falei, não, estou no caminho certo, vamos seguir. Nossa, que massa, cara. E realmente é isso, né? A etapa que você foi para lá foi uma etapa perfeita da sua vida, porque você Foi. estava numa fase de descoberta, né? E muito do que a gente vive no dia a dia com relação aos recursos é uma busca da segurança, né, cara? Da gente ter uma Sim, certeza. A gente busca, comprar uma casa, comprar um carro para ter alguma certeza na vida. Só que você pulou realmente essa etapa porque você percebeu que a certeza está dentro de ti, né, cara? sim, Então hoje tu pode se mover em circunstâncias desafiantes porque tu já não tem tanto medo, tu já tem mais clareza, tu sabe lidar com seus conflitos, né? Pela experiência que tu viveu, ou seja, tu ganhou uma bagagem, né, que te deixa preparado para a nova era, porque a gente está pronto para claro. nova. Mas a vida é feita de ciclos, né? E você passa por etapas que você acha que, morou fora, tem a experiência, já viveu e você não sente mais o medo, você não sente mais a zona de conforto. Só que a Sim. vida é cíclica. Então, por exemplo, hoje eu estou morando no Brasil, interior de São Paulo. Eu tenho um apartamento, todo mobiliado como eu gosto, porque na Europa eu dividia quarto, dividia casa, e é aquela loucura. E E você agora ficou eu tô. 5 anos nessa, né? E aí agora eu tô no Brasil, eu comprei meu carro, eu tenho meu apartamento, ele é todo mobiliado como eu gosto, o sofá, o apartamento é todo meu, eu moro sozinho. E aí é uma realização que não me realiza, por exemplo. Ao Certo. mesmo tempo que eu me sinto realizado por ter conquistado isso também, eu me Aham. sinto preso, eu sinto falta de a minha vida caber em duas malas. Aham. Porque na Europa eu morei em Milão, aí de Milão eu me mudei para Inglaterra, eu morei 2 meses e meio em Oxford, que é uma cidadezinha do lado de Milão, do lado de Londres. Passei 2 meses e meio lá. E aí resolvi voltar para Itália, e aí mais um ano na Itália, me mudei para Barcelona e essa sensação de você poder ir e vir, pegar duas malas e ir para onde você quiser, me faz muita falta. Porque hoje, se eu quiser mudar de uma quadra para Você tem um outra, eu monte de tenho que coisa para levar chamar junto, um né? caminhão e falar: ó, leva minha geladeira, meu sofá, minha cama. E aí eu já estou num processo que eu quero vender tudo. Vender carro, vender cama, vender geladeira e alugar apartamento mobiliado. Porque se eu quiser Certo, sair amanhã, eu pego a mochila e vou. Essa certo. sensação, essa liberdade me faz bem. O meu perfil precisa dessa liberdade, sabe? E eu Claro. precisei ter um carro, ter um apartamento, ter um. Para perceber que não é o que eu preciso, assim. E eu posso ter recursos, aplicar eles em outro lugar para me render, mas eu não preciso ter carro, eu não preciso ter um apartamento que é meu. Então eu já estou nesse processo de desapegar de tudo isso. Voltamos. Sim. Ô, nós estamos falando de criatividade, né? Criar alternativas. Sim. Sabe como que você está me vendo, cara? Ah, Você está me vendo porque tem a luz de emergência acesa aqui. caiu a luz? Não, eu fui desativar o alarme e, cara, eu acho que deu algum problema aqui, que caiu a luz de toda a casa. Eu tô sem internet
Eu tô, eu tô aqui, ó, eu tô com a luz de emergência iluminando aqui, tô usando 4G para a gente poder tocar em frente aí essa nossa conversa que tá maravilhosa. E isso é a vida, né, cara? A gente Vambora, né? surge, bora, bora. Então, você estava contando sobre a universidade em Barcelona, né? Sim. E até que ponto você foi? Eu fui para lá buscando um curso de criatividade diferenciado, né? Porque tudo que eu buscava sobre criatividade era processo metodológico, metodologias e tudo muito externo, né? Que é importante, mas não é o que eu queria. Eu queria entender como que a mente recebe o estímulo, trabalha com o estímulo e torna isso uma ideia, um projeto e transforma a vida de uma sociedade, por exemplo. Uhum. E aí eu fui buscando mais um curso relacionado à neurociência, psicologia cognitiva, algo mais de autoconhecimento mesmo, sabe? E Uhum. aí me apareceu esse curso em Barcelona de psicocreatividade, a grade curricular me encantou. Era uma universidade meio pública, meio particular, então já era um pouco mais barato, porque o governo da Espanha pagava uma parte. E para Mesmo, quem era mesmo você não sendo espanhol, né, cara? menos, mas aí que tá, eu era europeu, porque eu tenho cidadania italiana. Ah, E, certo. a universidade ela paga o metade do curso para qualquer pessoa, porque esse é o funcionamento da universidade. Ela é metade custeada pelo aluno e metade pelo Estado, Uhum. independente de onde a pessoa esteja. Se o cara, como era o meu caso, tiver cidadania italiana, for cidadão europeu, tinha um desconto a mais. E aí eu falei, opa, é pra mim, eu vou conseguir pagar, parcelei lá e encarei o mestrado, e aí terminei, escrevi uma tese, os meus orientadores curtiram muito e pediram para eu dar um passo a mais com ela, aprofundar um pouco mais a tese. E aí eu decidi fazer outro mestrado. E aí eu fiz um segundo mestrado e aí aperfeiçoei a primeira tese. Apresentei o mesmo conceito, mas de forma mais profunda e quase que entrando num doutorado, que a ideia era essa. Eu fiz Uhum. esse segundo mestrado porque já me colocaria dentro do doutorado. Uhum. E aí, por questões de família e tudo mais, eu acabei voltando para o Brasil e deixei esse doutorado em stand-by. Uhum. E aí tá aí aberto. Eu acho que eu tenho que fazer uma sessões contigo para retomar isso, né? Viu? E eu me lembro que você apresentou, você implementou inclusive a tua tese e você teve um resultado com isso, né? Teve clientes seus que tiveram bons resultados pela tese que você apresentou, né? Sim, não tá tão relacionado, mas tá, né? A minha tese ela trabalha mais com criatividade quântica, com a neurociência, física quântica, como que a gente constrói, cocria a nossa realidade. E todo o processo que envolve sociedade, futuro, tecnologia, novas economias, porque a criatividade ela precisa disso, ela precisa de novos olhares. Em suma, o processo da minha tese de mestrado, que eu quero transformar em livro ainda, ela traz essa ideia de que nós percebemos o mundo de uma maneira condicionada, tudo é condicionado, a nossa realidade ela é subjetiva, ou seja, ela é interpretada pelo sujeito que observa. Então, essa interpretação, ela está condicionada pelo nosso trauma, medo, experiência. Então, como que eu vou criar algo novo, inovador, de impacto, se tudo que sai de mim é condicionado? Então, o meu trabalho com criatividade hoje, o primeiro passo é desconstruir a identidade das pessoas. Eu Uau. preciso que elas entendam todos os sabotadores da criatividade, que é a construção social, sistema educacional, sistema ativador reticular, o algoritmo hoje na internet é um balizador da criatividade, porque ele filtra o conteúdo que você recebe. Então ele te entrega só o que você tem interesse. E tudo que pode contestar a tua opinião ou te abrir para novas opiniões, novas percepções,
o algoritmo acha que não te interessa e ele não te entrega. Então, tudo isso vai sabotando a criatividade, vai reforçando os conceitos e padrões que a gente já tem. Então, o meu trabalho é fazer essa desconstrução para depois entrar no processo de criação. E aí a Think Plank é uma escola de criatividade que nasceu disso, de desconstruir a identidade da pessoa e depois colocar ela num processo de criar algo novo. E aí o primeiro workshop aconteceu lá em Barcelona. E aí eu fiz uma parceria com o Coworking que tinha lá, e ele tinha vários clientes, empresas, né? E aí ele abriu essa possibilidade para várias empresas, 4 empresas tiveram interesse em patrocinar o workshop e colocar o problema delas para ser resolvido. Uhum. E aí dessas 4 empresas eu decidi escolher por uma startup de agronegócio que eles estavam lançando o aplicativo com várias funções super interessantes para o mercado. E a ideia deles era lançar para o mundo inteiro, fazer um lançamento mundial. Então eu trouxe esse problema para dentro do workshop, todos os participantes ficaram 3 dias trabalhando em cima de soluções para essa startup. E depois do workshop eu continuei fazendo reuniões com essa empresa para implementar as ideias que foram geradas durante o workshop. Então, ao mesmo tempo que o participante aprende sobre criatividade e técnicas de projeto, Uhum. ele está gerando soluções para uma empresa real. E essa empresa aplicou todas essas ideias e 1 ano depois, no ano de 2015, ela recebeu um prêmio de inovação do maior banco da Espanha, que é o La Caixa. E essa premiação aconteceu em Madrid. E aí foi um grande reconhecimento assim, do nosso trabalho com criatividade. Né? Cara, e isso que você falou da desconstrução das nossas condições, né? Porque a gente vive numa bolha, essa que é a verdade. A gente vive Sim. numa bolha do grupo de pessoas que a gente convive, pensa meio que a mesma coisa, né? E esse processo de desconstrução, você sente que ele gera que benefício na vida da pessoa? Ele abre a consciência. Quando você amplia a tua consciência, você começa a perceber mais a realidade como ela é e não a sua interpretação da realidade. Então, por exemplo, quando eu saí da minha cultura e fui morar em outro lugar, e quando eu estive no Marrocos, o ano passado eu me dei de presente 17 dias na África do Sul. Então você se joga em lugares totalmente opostos ao teu, cultura totalmente diferente da tua, e aí todos os teus padrões, teus conceitos vão sendo destruídos, né? Vai se dissolvendo, porque muita coisa deixa de fazer sentido quando você está num lugar e não é onde você cresceu. E aí essa desconstrução ela é importante porque é também uma questão de repertório, né? Tu vai percebendo novas formas de conviver em sociedade, novas formas de estar, de ser e estar numa sociedade. E aí isso vai te abrindo consciência, vai te abrindo percepções, vai te abrindo novos olhares. E tudo isso é repertório para você ir linkando e usar isso de maneira criativa. A criatividade é um processo de imaginação, de você ir associando o teu repertório. E a hora que você consegue aplicar essa criatividade, você está, de fato, na inovação, praticando inovação. Ou seja, a inovação entra na pessoa, ela sai da pessoa. Ou seja, é um processo que o interno e o externo, dentro da criatividade e da inovação, se tornam um, né? Isso, a criatividade é CPF, a inovação é CNPJ. Certo, Quando você consegue monetizar e transformar isso num negócio, você está inovando. Você tem a certo. imaginação, que não serve para nada. Uhum. A criatividade que usa a imaginação para criar algo. E aí, quando você coloca isso em prática, você tem a inovação. Certo. E qual que é o benefício que você percebe em você e também nas pessoas que participam do teu workshop, do teu treinamento, com relação a elas mesmas? O que que acontece assim dentro da forma da pessoa se sentir, né? Quando ela começa a desconstruir essa ideia de realidade que ela tem.
vai muito além da vida profissional, né? Eu falo muito da criatividade, mas eu trago isso para um despertar de consciência mesmo, para uma mudança de vida. A criatividade, ela não é você resolver um problema dentro da tua empresa, ela não é só você compor uma música ou você pintar uma tela. Criatividade é a maneira como você lida com tudo que acontece na tua vida, como você cria o teu dia a dia. Como eu me relaciono com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com meus colegas, com a sociedade de modo geral. E Uhum. quando você desperta para novas percepções e você desconstrói todos os teus as tuas ideias, os teus pensamentos, o que é certo, o que é errado, isso pode, isso não pode, tu solta um, tu solta uma energia que não te pertence, e aí você vive muito mais leve. Não é só o estado de criar algo, é o estado de viver em estado criativo. Estado de sobrevivência versus estado criativo. Estado de sobrevivência é tudo que você faz para viver. Pagar conta, trabalhar, pagar aluguel, limpar a casa, comprar comida, fazer comida, lavar roupa. Estado de criação é quando você automatiza todo esse processo e consegue entrar num estado de flow. Quantas, para quem está assistindo, qual foi a última vez que você fez algo que você esqueceu de tudo que estava acontecendo à tua volta? E isso é o estado de criação, é quase um estado meditativo, né? Uhum. E o teu trabalho traz muito isso também, né? De trazer as pessoas para essa autenticidade. A criatividade é esse processo também. Uhum. Da pessoa manifestar o que é autêntico. É essa a questão. Uhum. Quando você desconstrói a identidade, você tira todas as máscaras e você tem a autenticidade. E é a partir dali que você vai conseguir propor propor algo que mude de fato a sociedade, né? Nossa, que cara, que sacada essa que você teve. Que sacada. E dá pra ver que você tá bem ancorado em conteúdo, porque. E você tá à frente, assim, tipo, esses tópicos que você tá trazendo, eu tenho certeza que ele é mais comum em universidades internacionais. A gente tá falando da singularidade, a gente tá falando, assim, Uhum. de uns meios acadêmicos onde a desconstrução ela é favorável, né? Mas Sim. no dia a dia aqui no Brasil, que a gente está ainda vivendo, né? Principalmente agora nesse processo de pandemia, onde a gente olha assim, nossa, eu preciso levantar recurso aí, aquela criatividade que a pessoa tem, a liberdade que ela tem de fazer uma escolha na vida dela é condicionada ao resultado de ter que trabalhar para ganhar dinheiro e pagar a conta, né? Sim. E a Então, gente tem um outro desafio no Brasil que é o seguinte, falando em criatividade, né? Eu fiz muitos workshops de criatividade em Barcelona e me inspiraram muito para criar Think Plug, né? E lá, as capitais europeias são muito cosmopolitas, então você tem gente do mundo inteiro lá. Então, eu participava de workshops justamente por isso, porque você era colocado num grupo de pessoas para criar soluções para um problema. E muitas vezes eu estava debatendo uma ideia de um problema com uma mulher, uma menina da Arábia Saudita. uau. E aí eu percebia quanta besteira eu falava, quanto ignorante eu era por não entender a realidade dela, por não ter empatia pela história dela, por não entender como que funciona a cultura dela. E aí você começa a se abrir e construir um mundo naquele projeto ali, mas com o olhar de todas as culturas, né? Que seja justo para todo mundo, que seja aceitável para todo mundo, que seja bom para todos. E isso não acontece quando você, por exemplo, coloca uma sala pessoas poderosas, tipo, todas do mesmo sexo, da mesma cor e da mesma classe social. A Uhum. solução que eles vão encontrar é para ele, não é para a mulher negra da periferia. E Certo. todas as soluções que você vê do Vale do Silício, que estão criando toda essa transformação digital que a gente vê hoje, ela é muito pensada para o homem branco, classe alta, que não tem vontade, tá com preguiça de sair de casa pegar comida, tá com preguiça de dirigir. Então, todas essas soluções é para essa pessoa. O Uber, o iFood não serve para a periferia. E como Certo. você usa essa tecnologia para criar soluções para a periferia? Você traz a periferia para a sala de reunião.
para o Uau. brainstorm, para a mesa de ideias. Você traz essa pessoa. No Brasil, a gente tem um problema, a gente não tem essa multidisciplinaridade. São Paulo é uma cidade cosmopolita, mas mesmo em São Paulo você não encontra uma pessoa da Colômbia, uma mulher da Arábia Saudita, uma japonesa, uma africana. Tu não consegue sentar numa mesa com essas pessoas para gerar ideia. Uhum. Geralmente as pessoas, a gente senta numa mesa no Brasil são pessoas da mesma bolha que a nossa. Por Certo. isso que o Think Plank é tão essencial como projeto de educação criativa. Porque como a gente não tem esses vários olhares dentro de uma mesma sala de reunião, eu preciso trabalhar a desconstrução da identidade de todos que estão ali, para eles consigam pensar fora da bolha e fora da sua zona de conforto, né? Certo. Certo. E eu particularmente, eu vejo até, porque a gente já pensa no trabalho da criatividade num olhar de recurso, né? Num olhar Sim. empreendedor, né? Na minha visão, esse trabalho ele é tão nobre, tão valioso, porque ele leva a pessoa a um estado de conexão com a essência dela, né? Sim. Porque a partir do momento que ela está na essência dela, os caminhos dela se abrem. Ela consegue realmente abrir as portas da escolha, do poder de decisão, do poder de realmente construir a vida que ela sonha, né? E o que você faz vai diretamente aí, né, cara? Você leva a pessoa nesse ponto, né? Não, é engraçado, e nas minhas aulas eu falo muito sobre como a gente chega nesse ponto, né? Como que os sabotadores da criatividade vão trazendo nós para onde a gente é hoje. Porque a realidade nossa hoje é que a gente não tem intimidade com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Às vezes acho que eu tô triste, na verdade é fome. Eu não consigo identificar o que passa dentro de mim, porque nunca me ensinaram a fazer isso. É, e aí eu vou passando por situações. E a pessoa não tem intimidade com o pensamento e com o sentimento dela. A gente não foi ensinado a aceitar as diferenças e conviver com as diferenças. Então o resultado hoje são pessoas frustradas e uma sociedade que não cocria junto. A gente é segregado, né? Tipo, pobre, rico, branco e preto, hétero, homossexual. É todo mundo separado, todo mundo lutando pela sua verdade. E, de fato, o que a gente precisa hoje, justamente nesse processo de pandemia, tudo virou do avesso agora. A única forma que a gente tem de superar isso é co-criar junto. É se unir, é entender a dor do outro, é entender a história do outro, é deixar os meus interesses de lado e co-criar, de fato, uma sociedade mais justa para todo mundo, né? E aí, quando eu falo como a gente chegou nesse ponto, são várias coisas que eu coloco na mesa para as pessoas, elas ficam apavoradas. Mas tem uma que é muito legal contar, que é a seguinte. Provavelmente você, Cartan, assim como eu e todo mundo que está vendo, passou por isso que eu vou falar. Todos nós passamos pela infância jogando jogos de tabuleiro. Que eles são mantidos na nossa cultura por um interesse maior, desde os nossos pais, nossos avós até hoje. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque esses jogos de tabuleiro, eles são jogos educativos, né? Então Sim. você pega o jogo da vida, por exemplo, você ganha se você virar médico ou engenheiro, e você perde se você virar professor e for morar no campo. Se você pegar o banco imobiliário, o monopólio, você ganha se você dominar o monopólio imobiliário, e se você pagar aluguel, você é perdedor. No War, você ganha quando você tira o território do outro. No Mabate, você ganha quando você dizima uma tribo indígena. No Comandos em Ação, você só ganha se você eliminar o exército inimigo. E o que isso significa? Eles ensinam para nós uma maneira de ser e estar no mundo. E é o reflexo disso. Para eu ganhar, você precisa perder. É isso que as pessoas aprendem. A gente Certo. não consegue entender que nós dois podemos ganhar junto. E nós Uhum. dois podemos, apesar de todas as diferenças, construir junto. E Uhum. é por isso que a Think Plank tem esse papel de desconstrução para a partir daí construir. Porque não dá para construir
só pela cabeça de um ou de outro. É preciso construir com a cabeça de todo mundo. Uhum. E e como que tu vê a nova geração que está chegando, Saro? Porque inclusive eu estava falando com um amigo que tem 17 anos. Ele veio Uhum. aqui na minha casa trocar uma ideia comigo por causa do TikTok. Ah, é a melhor conversa que tu pode ter com essa galera. E aí ele me falou assim, imagina, ele conseguiu 100 mil seguidores no TikTok em 15 dias. Uau. Tipo, ele tá passando mentoria para as pessoas e como triunfar no TikTok. E ele me falou assim, Cartan, ele é super assim, ó, uma energia super voltada para a questão política, social, Uhum. assim, a essência dele tá bem voltada a essa causa. E ele falou assim, cara, no fundo, o que eu acredito é que a gente tem que viver a vida, o mundo como um mundo. A gente não tem que estar a gente pode morar de aluguel, ter um computador na mochila Sim. e andar pela vida conhecendo pessoas, conhecendo lugares. E realmente, né, cara, se a gente for falar que a gente tem 80, 100 anos de vida e às vezes tem pessoas que mal e mal conhecem a praia ou conhecem um outro estado no Brasil ou conhecem aí, daqui a um pouco faz uma ou duas viagens internacionais em toda essa trajetória. Mas o carro às vezes troca vários no ano, numa década, né? O olhar da casa, dos bens da casa, lógico, a gente tem que ter esse conforto, né? Tem que ter, Uhum. porque se cada um conseguir suprir suas necessidades, vai estar mais confortável. O fato é que a visão do mundo muda numa nova geração, né? Essa geração que está chegando Sim. agora. E quantos de nós não teríamos uma visão diferente de mundo se a gente não tivesse o condicionamento que a gente tem, né? Sim. Que é exatamente o que você trabalha, Ah. né? Esse olhar assim, tá, vem cá, e se você não tivesse essas obrigações, essas condições que você tem aí, que escolhas você Hum. faria para É. sua vida, né? Não, e sabe que trabalhando com criatividade, tecnologia, futurismo, o Reset, o nosso evento lá, é o maior evento de inovação do Noroeste Paulista, traz muito esse olhar para o futuro, tecnologia e tal. Eu tenho uma visão de que toda tecnologia vai causar uma revolução, já está causando uma revolução muito grande. Só que se nós parar para pensar, há 10 anos atrás, se alguém falasse para nós que nós estaríamos falando por uma tela de celular ao vivo, era impossível. Toda a informação do mundo estaria na palma da mão, era impossível. E máquinas iriam produzir alimentos e tudo mais, e iam otimizar o tempo humano, né? Se falasse isso para nós, a primeira coisa que nós pensaríamos era: vai acabar a fome no mundo e a desigualdade. Porque se todo mundo se nós vamos conseguir produzir mais alimento, mais rápido, mais barato, se nós vamos conseguir disponibilizar informação, educação de forma para todo mundo acessível, não acaba a pobreza, acaba analfabetismo, acaba a fome, acaba turo. E por que Inclusive que não? guerras, né? Porque quando uma pessoa está satisfeita, ela não quer brigar com ninguém, né? Exatamente. A maior arma contra uma guerra é a informação, e é o que a gente mais tem circulando hoje. Mas por que que isso não acabou? E, por outro lado, piorou de alguma forma? Porque não é acessível a todos. Então, o futuro não é sobre tecnologia, é sobre acessibilidade. Então, eu batia muito nessa tecla da acessibilidade e eu era muito mal interpretado. Em muitos lugares eu chegava, eu falava isso, eu era meio apedrejado. E aí eu vou entrar no link que você fez com a nova geração, que é a seguinte. É preciso, a gente não pode ir para o futuro com a tecnologia que a gente está construindo se a gente não mudar a base, o sistema como ele funciona hoje, porque a tecnologia ela não vai ser acessível a todos e ela vai aumentar a desigualdade, aumentar o desemprego. Então, ela precisa de acessibilidade. E para isso, a gente precisa repensar o sistema. E aí eu faço críticas, duras críticas ao capital, ao capitalismo, ao sistema financeiro. E isso não quer dizer que eu queira implementar o socialismo. Só que Certo? quando você fala com pessoas que são padronizadas, que são enraizadas, que não querem saber para o Elas levam para novo, esse lado, né? qualquer crítica que você faz ao sistema, ao capital, ele já começa a te atacar e você está defendendo Che Guevara, sabe? Porque, porque essa é um condicionamento extremista que a gente tem, né? Ou é 8 ou é 80, né? Isso.
Exato, o E aí é um pensamento problema. contrário. Claro, aí eu comecei a ter dificuldade porque, obviamente, né, você não tem a razão sobre tudo, você não sabe tudo, então a pessoa começa a te questionar, você começa a ter dúvidas também sobre o que você está falando. Aí eu busquei uma especialização do MIT, que é a faculdade número um do mundo em tecnologia, e eu fiz uma certificação do MIT em futuro do trabalho. E aí todos os especialistas da maior faculdade do mundo estavam ali criticando o capital e tem que repensar o sistema, e tem que repensar o sistema. E não é implementar o socialismo, é pensar em algo novo, construir algo novo, né? Uhum. E aí eu comecei a ter mais propriedade para bater no peito dessa bola e falar, não, a gente precisa construir algo novo. E essa nova geração é que vai fazer isso, porque muita gente fala, ah, eles são preguiçosos, reclamam porque tem que carregar uma caixa, não tem vontade para nada. Uhum. Só que não é isso, eles não estão dispostos a aguentar o que nós aguentamos. Essa Certo. geração não vai aceitar o emprego por causa de um salário de R$ 1.000. Não Ah, vai. aham. E aí a gente vai ter. E aí o que acontece? Não é a nova geração que vai ficar desempregada. É as empresas tradicionais que vão ficar sem talento. Uhum. Ou eles se redesenham para atender a necessidade dessa nova geração que não vai ficar 8 horas trancada no escritório, Uhum. ou você não vai ter capital criativo dentro da tua empresa. E essa Exatamente. nova geração vai promover essa mudança, inclusive, do sistema, né? Porque ela não vai se adaptar, ela já não se adapta, né? Ela não vai Sim. aceitar. E sabe uma coisa prática que a gente pode debater aqui também, que tá riquíssimo esse tema, e por conta do sistema, inclusive, essa live não está sendo vista por mais pessoas, né? Exato. Porque um conteúdo tão rico como esse, né, cara, a gente depende das pessoas compartilharem, porque o próprio Instagram limita, né? Mas, Sim. enfim, não estou falando mal do Instagram, estou compartilhando aqui uma dinâmica que acontece. Uma verdade. Hoje em dia, cara, a gente lida com uma imagem profissional. Inclusive, eu pus isso no Instagram aqui, nos últimos stories aí, nos últimos meses, eu falei que a gente precisa confrontar a imagem que a gente tem como profissional. Por exemplo, um médico. Imagina, esses dias eu vi uma postagem que as médicas estavam sendo criticadas por sair de biquíni nas fotos. Porque uma médica não deveria ter saído de biquíni numa foto do Instagram, Sim. né? E aí a gente vê que o coach não pode ter certos comportamentos. O dentista ele tem que usar o jaleco branco e ele tem que ter um estilo de vida. Ou seja, cada profissão vai nos formando, né? Uhum. No modo de ser. E como é lindo a gente ver essa desconstrução. Inclusive, hoje eu postei um policial dançando. Eu vi. Você viu, Show. né? Aham. É engraçado e chama tanta atenção, aquilo chega a viralizar, porque a gente vê assim que é justamente uma coisa fora do que a gente está esperando, né? E comprova justamente o que você fala, né? Esse condicionamento. A gente tá, eu então agora eu sou médico, eu tenho que me comportar como médico, eu não posso mais ser eu mesmo, eu tenho que ser o cara ali daquele jeito. Lógico que ele não vai atuar de forma indelicada no momento profissional, né? Ele tem que saber ponderar as coisas, mas não quer dizer que ele precisa negar ele mesmo, né? E muitas vezes a gente nega as coisas que a gente ama, nega as coisas que a gente é apaixonado e fez por muito tempo na vida e que nos nutre e enche de energia e faz a gente se sentir motivado a dar um passo a mais e evoluir. E às vezes a gente deixa isso de lado, porque a gente pensa, agora um bancário não pode mais tocar cavaquinho, um advogado não pode mais jogar, sei lá, jogar ping-pong, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer, né? Mas é isso, cara. E me fala agora para finalizar, os seus projetos para o futuro, te apoiar para os projetos para o futuro e o que que tu está visualizando na tua vida assim para os próximos anos. Eu não gosto muito de planejar o futuro, assim. Eu gosto de deixar. Eu aprendi na minha vida a aproveitar as oportunidades hoje para as coisas acontecerem. Claro que eu tenho atitudes que me proporcionam amplificar o meu projeto, né? Mas eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. O que eu tenho hoje de trabalho, eu trabalho com comunicação visual, trabalho com
a criatividade visual, digital. A gente tem a Think Plank, que é uma escola de criatividade, ela veio para o Brasil junto comigo, ela está crescendo. Nós atendemos vários clientes importantes no estado de São Paulo. E o foco é expandir ela cada vez mais, tornar ela cada vez mais acessível. A minha meta, o meu sonho é fazer com que as pessoas altamente, com altos potenciais, parem de se perder no meio do caminho e comecem a criar de fato um novo futuro. E uma meta mais audaz é reestruturar a educação no Brasil. Eu acho que a gente está em plena transformação digital, colocando as nossas crianças, milhares e milhares de crianças todos os anos, dentro de salas de aula projetadas no século XIX, com base na Revolução Industrial. E isso não está condizente com o futuro que a gente quer construir. Então, eu não tenho força para mudar a educação do Brasil, mas eu tenho força para ir despertando a consciência dentro de cada pessoa para criar uma comunidade, para criar uma voz e aí junto conseguir de fato construir um caminho mais autêntico para nossas crianças, para que elas não passem pelo que a gente passou, porque se você não é bom em matemática, você não precisa fazer recuperação de matemática. Uhum. Você precisa estar na matéria que você gosta. Não tem como você formar seres extraordinários se você padroniza todos, se você quer que eles sejam bons em todos os assuntos, em todas as matérias. Então, eu acho que esse é o primeiro princípio, pegar a habilidade e potencializar. Aí nós vamos ter pessoas extraordinárias e um futuro extraordinário. Então, e aí o Reset, que é o outro evento de inovação, não podemos fazer esse ano por causa da pandemia. E vamos fazer ele online, então a gente vai lançar ele logo mais, em algumas semanas. Ele vai acontecer em novembro, de maneira gratuita, porque a nossa ideia é expandir mesmo o conhecimento. E juntando todo esse projeto de criatividade, inovação, evento, escola, treinamento empresarial, palestras e dando aula, é justamente para isso. Criar uma comunidade consciente para que juntos a gente crie voz e transforme o sistema. Massa! Então, pessoal, sigam o Ksaron, tá? Acompanhem, porque realmente o Reset é um baita do evento. Eu vou abrir aqui para perguntas, mas o pessoal está mais elogiando aqui, está falando que está demais, que está incrível. E, Alexandre, eu quero te agradecer muito, cara, a tua disponibilidade, todo o teu conhecimento. Se eu pudesse, eu ficava aqui por horas conversando com você, mas o Eu Instagram daqui também. vai bloquear. E, e em breve, cara, eu imagino que a gente vai poder compartilhar mais tudo isso que você tem, porque você está na frente. Você está na frente, a tua visão de mundo, ela está anos-luz, assim como o coach, quando surgiu, né? Sim. Por exemplo, no Brasil, começou a ter as formações em 2008, eu sou um dos primeiros coaches formados no Brasil, e a gente não tinha ideia do significado que isso tinha, né? E hoje em Uhum. dia, o quanto que ele está beneficiando a vida das pessoas. E você é um exemplo disso, cara. A Susan está falando aqui que dá vontade de te ouvir sem parar, que tá demais, assim, tá muito bom. E Obrigado, Susan. então, pessoal, vocês querem acompanhar o Ksaron, @Ksaron, ele está sempre compartilhando sua visão. Inclusive, na quinta-feira ele tem uma outra live que ele vai falar sobre inovação, sobre criatividade. E o aspecto que tu tem, cara, o ponto de vista de inovação e criatividade, ele é muito iluminado. Porque quando a gente desconstrói as ideias que a gente tem de nós mesmos, a Uhum. gente volta a ter mais potencial divino. Porque muito do que a gente nega a nós mesmos é por essas questões de condicionamento. Né? A gente pensa assim, Sim, nossa, e se eu mudar de trabalho, o que minha família vai falar? Se eu começar a fazer as coisas diferentes, a rejeição que acontece, né? Dentro do nosso próprio sim. núcleo, né? Que foi o que você fez, você rompeu isso e hoje tu tem uma consciência de vida muito mais próxima da tua semente, daquilo que você é de verdade, né? Porque tu teve que confrontar isso tudo e eu sei que foi no pelo, na unha. Não foi porque Ah, teve
uma pessoa que chegou para você e te ensinou, assim, foi ali, ó, confrontando a vida, enfrentando os dragões, né, cara? E te parabenizo muito por isso. Quero te agradecer e vou deixar em aberto aqui as considerações finais. Deixa eu ver se teve mais uma pergunta aqui ou foi um elogio. O Santos está falando, muito obrigado pelo papo. Bom escutar pessoas inteligentes. Nossa, velho, uma qualidade aí que eu não sabia. Cartão, eu que te agradeço, brother. É um prazer falar contigo. Tu fez parte, né, de todo esse processo. Tu me ajudou a tomar a decisão, planejar. Talvez essa viagem nem acontecesse, talvez ela demorasse muito mais tempo. E a gente começou a conversar em 8 meses eu estava embarcando. Então, e durante todo o processo que tu acompanhou, a gente não se encontrou mais presencialmente, mas a gente está sempre junto em pensamento, em um torcendo para o outro, e compartilhando figurinhas aí. E aí, queria agradecer a presença, o convite, o espaço, e deixar como mensagem final que é o que você falou mesmo, né? Que a pessoa, esse processo de criatividade e o teu processo também como coach é justamente ajudar a pessoa a se livrar, né? A se libertar dessa necessidade de ser amado, aceito, reconhecido e, e viver como deve viver. E se tu vai ter dinheiro, se você não vai, se você vai casar, se você não vai, se você vai ter o carro do ano ou não, não é relevante. O importante é você fazer a diferença para as pessoas que estão à tua volta. E se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, tu tá mudando o mundo. É verdade, é verdade. Cara, eu sou teu fã. O que você fez com a sua vida, o que você tem feito com a sua vida, você sabe que é um movimento que traz muita admiração aos meus olhos. Eu te acompanho e eu admiro muito o que você faz. E na verdade eu só fui um start, assim. Desde o meu dom, da minha essência, do meu melhor, eu pude te apoiar nesse sentido, em você acreditar em você, né, nos momentos de dificuldade e tenho certeza que você tem feito muita coisa por muita gente, porque a tua vida é um exemplo, cara. Eu vejo assim pessoas que realmente são relevantes no mundo e que Deus abençoe muito a sua vida, cara, que você possa seguir ajudando aí as pessoas, desde esse coração gigante que você tem, desde essa humildade, porque eu sei que você sabe muito. E a gente sabe que você sabe muito, porque a tua fala aqui foi aí 10% de tudo que acontece dentro do workshop, né? De criatividade que você tem. Então, que em breve você possa, sei lá, lançar online. Eu não sei se você está pretendendo fazer. Estamos lançando online, agora é o caminho, né? Olha aí, olha Vou aí. aproveitar para te falar, para finalizar, que teve algumas etapas do nosso processo que eram decisões difíceis a ser tomadas, né? E você, como meu coach ali, me cobrando, já tomou a decisão, já fez. E eu enrolando, e você aparecendo no meu trabalho, não sei se tu lembra. Tu apareceu 3 vezes lá, tipo, 10 para o meio-dia, e vim almoçar contigo. E eu branco, tentando justificar para você o porquê que eu não tinha feito o que eu devia ter feito. E muitas vezes na vida eu senti falta de você aparecer do nada para almoçar, para eu de fato resolver as coisas. Sim. Então, obrigado, irmão. Tamo junto sempre. Tamo junto, tá? Muita gratidão, cara. Deus te abençoe muito aí, você e tua família, tá? Porque você é de uma árvore linda, maravilhosa, e você sabe honrar seu pai, sua mãe, né? Honrar todos os seus irmãos, que eu tenho eles no meu coração, são pessoas que a gente conviveu desde pequeno, né? Sim. E a gente vai se encontrar muitas vezes para compartilhar momentos como esse e poder transformar a vida de muita gente, tá, querido? Obrigado, cara. Deus te abençoe. Gente, acompanhe na quinta-feira a live dele, tá? Porque ele vai abrir mais a caixa de ferramenta e tem muita coisa que ele não hoje que ele vai falar. Vou. Valeu, querido. Obrigado. Um abraço. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.